enviadas pelos brancos em direção a eles, tem conseguido de algum modo reverter esse fluxo e enviar também a sua missão em direção aos brancos. Através da ayahuasca é que várias religiões que de um modo ou outro incorporam um panteão, uma série de noções, uma série de ideias indígenas a respeito do cosmos têm passado para o mundo dos brancos. Mas é interessante também como, em certo sentido, e de um modo que pode nos parecer mais pitoresco, a ayahuasca serve também para entender, para traduzir em termos indígenas a tecnologia dos brancos. Quando os Yaminawa, ou quando os Yawanawá, os índios com os quais eu trabalhei, tentavam me explicar o que a ayahuasca era para eles, eles usavam comparações que talvez são um pouco surpreendentes para a gente. Eram coisas como o cinema do índio, era a televisão do índio, era a internet do índio, ou era, às vezes, o avião do índio. Aquilo que permitia uma visão ao longe, que permitia que de algum modo mediava no modo de ver o cosmos no seu conjunto, a humanidade no seu conjunto. Bem, a ayahuasca também tem sido, na minha opinião, é uma hipótese que vários estudiosos da região compartilham, um elemento fundamental na elaboração na transformação dos xamanismos na região. O que eram talvez práticas xamânicas muito diferenciadas tem se transformado, talvez nos últimos 100 anos, numa espécie de ecumene indígena organizada em volta do uso da ayahuasca e dos cantos que acompanham a esse uso da ayahuasca. Os xamanismos dos Shipibo-Conibo, dos Cocama, dos Kaxinawá, dos Yaminawa, dos Campa, dos Machiguenga, não são mais o que poderíamos chamar xamanismos locais, xamanismos étnicos, xamanismos pertencentes a um pequeno grupo etnolinguístico. Há muito tempo que esse xamanismo se transformou numa linguagem comum num mundo extremamente comunicado, onde as cantorias, as canções da ayahuasca se transmitem de uns grupos a outros e se cantam em línguas estrangeiras em cada um dos lugares. E, enfim, a ayahuasca tem contribuído de modo muito importante a dar forma a um xamanismo que, com certeza, e apesar, por muito que a gente pense que é extremamente antigo, provavelmente adquiriu a sua forma atual com uma expansão, com uma, digamos, através da comunicação, da tradução facilitada por esse uso comum desse veículo da ayahuasca. Bom, eu diria que, bom, a palestra, se não lembro mal, negociada o título da palestra negociada entre Isabel e eu era algo assim como a anaconda e o perspectivismo. Então eu me sinto obrigado a falar um pouco de anacondas e de perspectivismo. Que, aliás, foi uma coisa e outra. Na verdade, a anaconda foi a minha via de ingresso precisamente no tema da ayahuasca. A primeira coisa que eu escrevi sobre o tema foi um pequeno artigo sobre os mitos de Yaminawa da ayahuasca, que apareceu num livro organizado por Luiz Eduardo Luna há uns 10 anos, uns 7, 8 anos aproximadamente.
é um mito que eu vou contar rapidamente aqui, porque de algum modo eu consigo sintetizar o que explica rapidamente o que a anaconda tem a ver com o perspectivismo. É um mito que explica como os índios chegaram a conhecer a ayahuasca. E tudo começa a beira de um lago, onde um índio vai caçar. Está à espera dos animais que vão lá beber água, e ele está de tocaia. Então ele vê aparecer uma anta, aliás um tapir, porque uma anta macho, é bom levar em consideração esse detalhe. A anta o tapir para na beira da lagoa, puxa três genipapos do bolso e vai jogando na água. Ploc, ploc, ploc. Quando o terceiro genipapo cai na água, sai das profundezas uma mulher belíssima, no meio da lagoa. O tapir nada até ela, e os dois começam a trançar lá no meio das águas, com excesso de paixão. O índio, que vê aquela cena, acha muito interessante, e no dia seguinte ele volta na lagoa com 3 genipapos. Ele vai jogando os genipapos, 1, 2, 3, e a mulher volta a aparecer. Só que no momento em que ele se aproxima dela, ela vê que ele não é o tapir, então ela vira uma anaconda. Ele leva um susto tremendo, mas consegue reagir, segura a anaconda e diz: não adianta que você se esconda, eu sei que você é uma mulher linda. A outra vira a mulher outra vez e começa a achar interessante o índio, e acontece a mesma coisa que no dia anterior. Resumo: a anaconda e o índio se apaixonam e ela convida ao índio a morar lá no fundo das águas. No fundo das águas, ele pergunta: como que eu posso morar lá embaixo? Eu vou me afogar. E não tem problema não, você vai ver como que não é difícil. Aí ela espreme um suco de uma erva, de umas folhas nos olhos dele, e então ele mergulha e vê que o fundo das águas não é o que ele pensa. Em lugar de paus, lama, pedras, todas essas coisas, que ele encontra uma aldeia maravilhosa, com casas belíssimas. E entre essas casas, a casa da sua amada. Então eles ficam morando lá no fundo das águas, têm filhos, são muito felizes, mas um bom dia, o índio vê que os seus cunhados e o seu sogro estão lá batendo um cipó. E ele pergunta: o que eles estão fazendo? Estão preparando uma bebida. Tá. Cipó, tal, cozinha, tudo mais. Lá pelas tantas, ele vê que eles estão bebendo. Ele diz: o que eles estão bebendo? Uma coisa que você não pode tomar, não. Não, mas eu quero tomar. Não, mas você não pode, não. Mas eu quero tomar. Bom, tá bom. Toma, mas não diga que eu não te avisei. Aí o homem toma ayahuasca e de repente percebe que aqueles seus cunhados, aquele seu sogro, aquela sua mulher, tinham se transformado de repente em terríveis, enormes serpentes devoradoras que estão em volta. Ele começou a gritar: umas cobras querem me matar, querem me comer. Aí a mulher dele cuidou dele, deu remédio, ficou minando, coitado, até que passou a bebedeira, e no dia seguinte, já retornado ao normal, falou: o meu marido, a coisa ficou feia, os meus parentes estão muito bravos porque você chamou ele de cobras, é melhor você escapar. Bom, eu não vou contar o final da história, acaba muito mal, porque, bom, vai ser uma novela. Ele volta para a terra, mas ele tem muita saudade da mulher anaconda, então ele quer voltar para a água, mas a mulher anaconda
está muito brava porque ele abandonou, e quando ele chega lá perto da água, ela engole o rapaz, como anaconda que ela é, e quando seus parentes chegam lá a resgatá-lo, ele já só sobraram dele a cabeça e as mãos, o resto do corpo já está tudo moído. Tá. Bom, esse homem devorado finalmente pela anaconda é aquele que dá aos seres humanos o conhecimento da ayahuasca e o conhecimento de todas as outras ervas medicinais, de todas as outras plantas de poder que estão junto com ela, que sempre estão junto com essa ayahuasca. Bom, eu lembro que 2, 3 anos atrás, o dono do perspectivismo, o professor Eduardo Viveiro de Castro, que estava aqui dando uma palestra, sugeriu que esse mito, que eu tinha recolhido, como Elsa Lauro tinha recolhido, um mito muito comum entre os índios hispanos do Acre, era a ilustração perfeita do que ele estava querendo dizer por perspectivismo. Quer dizer, essa possibilidade de mudar, de ponto de vista, dependendo da situação, do protagonista, do sujeito, conseguir ver o mundo de um modo ou outro. O homem toma um remédio, vai para o fundo das águas, vê tudo como humano. Quando no fundo das águas toma a ayahuasca, ele volta a ver as coisas como via anteriormente. Quer dizer, tem um passo de, digamos, em que a negação da negação equivale ao ponto de vista inicial. O fundo do fundo é a forma. Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a ayahuasca não é tão interessante como, é menos interessante como cultura indígena que como instrumento do pensamento indígena. A ayahuasca é mais interessante como técnica de pensamento. Esse perspectivismo, do qual Viveiro de Castro considerava um excelente exemplo, o mito das cobras e da ayahuasca, não é o perspectivismo, é um tipo de perspectivismo particular que encontramos lá onde o universo é pensado através do instrumento, da ferramenta fornecida pela ayahuasca. É um perspectivismo, é um modo de conceber as relações entre o sujeito e o mundo que se dá lá onde o olhar foi disciplinado, foi de algum modo pautado, formatado por essa experiência visionária. Talvez a ayahuasca seja tão fascinante para os brancos porque ela tem sido um modo em que os índios têm elaborado toda uma teoria do olhar, toda uma teoria da luz, toda uma teoria do mundo como imagem, como coisa para ser vista, que consegue competir, que consegue ser uma alternativa a toda aquela outra tradição filosófica que nós herdamos dos gregos e de Platão, também centrada na visão, na ideia, na miração da alma. Bom, era isso que eu queria dizer. Bom, eu quero agradecer muito ao Oscar pela fala dele. E agora eu vou passar a palavra para a Bia Labate, que veio de São Paulo para poder estar aqui com a gente hoje e vai estar fazendo uma apresentação sobre o nosso livro. Vai passar a palavra. Bom, quero agradecer ao programa aqui de antropologia por ter me convidado, apoiado a minha ideia e especialmente
a presença do Luiz Fernando Milanês, dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje, é uma alegria. Em 2004, quando ele assumiu a direção da comissão científica, a gente teve uma reunião em Campinas e eu fiz uma série de provocações para ele e venho fazendo desde então, e ele vem tendo bastante paciência de dialogar comigo. Também já passei um trabalho na comissão científica. Eu acho que é um momento assim de continuidade desses diálogos, essa presença na mesa me dá satisfação, porque é uma forma de externalizar uma coisa que é a vida de vários de nós, né, esses diálogos com o nosso objeto, com a nossa fonte de pesquisa, como lidar, como fazer, como ser ético, ao mesmo tempo como ter um distanciamento crítico, como ter uma autonomia, como ter credibilidade científica, mas não ser ofensivo, não ser invasivo, não revelar segredos. E esse diálogo na academia eu acho muito positivo e fico realmente satisfeita que você tenha aceitado o nosso convite. E também a Isabel, quero agradecer pela amizade e pela parceria de 2 anos e meio que está resultando nesse livro que a gente vai apresentar hoje, escrito por mim, pela Isabel e pelo nosso colega Rafael, que faz doutorado em farmacologia na Espanha com o Jordi Riba. Essa é a capa do livro, é uma imagem que chama América do Sul, de um pintor americano de Boston, que é o Rick Harlow. Bom, o livro ele tem alguns objetivos. Ele faz uma apresentação geral sobre essas religiões, ele fala um pouco um panorama histórico e ele faz uma análise dessa bibliografia que foi feita sobre esses grupos. Então, falando bem rapidamente qual é o objeto do livro, a gente tem o Santo Daime, que tem essas 2 vertentes principais, uma que é conhecida genericamente como Alto Santo e a outra que é conhecida como Ceflures, que é a linha do Padrinho Sebastião. Foram fundados pelo mestre Raimundo Irineu Serra, sendo que o Ceflures tem um andamento próprio na pessoa do Padrinho Sebastião, e é a linha que ficou mais conhecida, que mais se expandiu e que ganhou visibilidade na mídia, que é uma religião com uma natureza mais fragmentária, vamos dizer assim, menos centralizada, com caráter mais eclético e mais dinâmico e mais expansionista, que o Alto Santos permanece como um fenômeno mais regional do Acre. Então, a partir dos anos 70, o Ceflures se expande para os grandes centros e, a partir dos anos 80 e 90, no final dos anos 80, para o exterior. Então, hoje, o Ceflures existe em mais ou menos 42 unidades no Brasil. Ele se espalhou para mais de 23 países, mas esse é um dado de 2005 e está, de uma certa forma, desatualizado. Ele tem uma natureza de filiação muito dinâmica, então as pessoas não necessariamente se filiam. Oficialmente, o número de filiados é bem baixo, mas o nível de circulação é muito grande. E o Ceflures enfrentou alguns processos legais no exterior, um na Holanda e outro nos Estados Unidos, na Espanha, e ele conseguiu permissão para a existência nesses 2 países sob argumentos diferentes. Na Holanda, se evocou mais a ideia de direito a um uso religioso, e na Espanha é um direito do uso de droga, mais ou menos como se cada dependente pudesse ter a sua quantia de droga sem ofender a legislação. Quer dizer, os 2 são status mais ou menos legais, a da Holanda é mais forte, mas por vias de argumentação diferente. E nos Estados Unidos ele existe de forma clandestina, tem mais de 30 igrejas, e no estado do Oregon ele tem um estatuto mais ou menos legal, que é só uma carta do Board of Pharmacy autorizando a sua existência, mas não chega a ser um reconhecimento federal. Eles estão estudando a maneira de entrar com esse processo, seguindo um pouco a trilha aberta pela União do Vegetal. E fora isso, existem pessoas que foram presas e condenadas em vários países do mundo por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Então, vários países têm processos jurídicos em andamento. Depois a gente tem a União do Vegetal, que o Luiz Fernando já falou aqui, então acho que eu não preciso focar muito a minha atenção. Destacaria só algumas características, que é a religião mais organizada, mais desenvolvida, com maior número de adeptos, são cerca de 15 mil adeptos. Ela se espalhou para os Estados Unidos e também na Espanha, né, que também está agora recentemente fazendo trâmites legais para sua institucionalização na Espanha. Nos Estados Unidos enfrentaram uma batalha
uma saga, uma época, um verdadeiro assim, movimento épico de 6 anos de batalha jurídica de muitos milhares de dólares e fizeram uma vitória na Suprema Corte, embora o governo esteja tentando reprimir de outras formas ainda, através de uma excessiva burocratização. A conquista que tem lá é bem forte, bem referência, né, nesse campo. E agora eles também estão se espalhando para outros países da Europa, onde tem um estatuto ainda bem incipiente, como, por exemplo, Portugal, Inglaterra, Alemanha e Itália, que não chegam a ser exatamente núcleos, mas já tem membros, etc. Depois eu tenho a Barquinha, que foi fundada em 45 pelo Daniel Pereira de Matos. Ela é uma religião menos expansionista, também permanece no estado do Acre, e ela é a religião ayahuasqueira que tem mais influência afro. E ela é bem pequena, são cerca de 500 membros. Então, falando um pouco agora sobre essa bibliografia, o que foi o objetivo do nosso livro? Sistematizar essa bibliografia, comentar e avaliar essa literatura sobre tudo que foi escrito sobre o tema até hoje, ajudar a criar uma legitimidade para esse campo de estudo, quer dizer, dizer que isso é um objeto de estudos legítimo, ganhar um lugar dentro da academia, que é um tema que também sofre preconceitos dentro da academia, mesmo dentro das ciências humanas. E fortalecer uma rede de pesquisadores e uma comunicação entre nós, que estamos em várias cidades, e também dar alguma visibilidade à bibliografia brasileira, porque tem muita coisa sendo produzida fora que nem cita os brasileiros, porque não está em inglês. Então a gente queria também ter um pouco esse caráter meio patriótico, entre aspas, de fazer um marco, de dizer que o Brasil é o país que começou e está produzindo a maior parte dessa literatura. Então, o que foi? O livro é basicamente uma mega lista bibliográfica, um trabalho maluco que a gente ficou quase louco, internado. Foram 3 pessoas em 3 cidades durante quase 2 anos, pesquisando todo dia, o dia inteiro, várias horas. Tudo que todo mundo já escreveu sobre esse assunto desde sempre. Mais ou menos esse é o nosso objetivo. Claro que a gente não leu tudo. O que a gente fez foi um recorte. Então, a gente pegou primeiro a literatura acadêmica, depois o que a gente chamou de literatura nativa, quer dizer, feita pelos próprios membros das religiões, e tirou fora coisas assim, por exemplo, fonte jornalística, artigo de internet mais rápido, ou os textos jurídicos, que envolveriam incluir todos esses processos em todos os países. A gente pesquisou 10 idiomas e produziu uma lista que tem 70 páginas. Esse campo de estudos, também falando bem genericamente, os primeiros artigos que a gente viu são da década de 50 a 70, que são pequenas referências em livros assim, mais regionais, menos conhecidos, e na mídia. O marco, vamos dizer, fundante desse campo de estudos na academia é uma tese de 83 do Clodomir Monteiro sobre o Santo Daime. Em 84, o Alex Polari, que é um dos líderes do Ceflures, lançou o seu primeiro livro. Em 86, saiu o primeiro artigo acadêmico sobre o ODV, do Anthony Hammond, uma revista mexicana, América Indígena. Em 93 tem o ASCA Project, que foi esse mencionado, Farmacologia Humana da UASCA, mencionado pelo Luiz Fernando. A Barquinha tem o primeiro livro em 99. Então, em termos genéricos, em 90, a década de 90 é caracterizada por essa expansão do campo de estudos no Brasil. E a partir do ano 2000, esse campo de estudos começa a produzir coisas no exterior também. Outro marco é essa pesquisa também mencionada por Luiz Fernando em 2003, que é dos adolescentes da UDV. Essa é uma imagem do livro, uma pintura inspirada pela ayahuasca. Então, aqui é mais ou menos um balanço. Então, o Luiz Fernando fez um balanço das pesquisas dentro da UDV, esse é um balanço dentro de Daime, Barquinha e UDV. Então, a gente contabilizou 52 livros, 35 dissertações de mestrado, 7 teses de doutorado e 9 pesquisas em andamento, fora uma série de artigos, né? Sendo que essa lista já nasce desatualizada, porque enquanto a gente está falando, alguém está publicando alguma coisa. Então, comentários bem genéricos, também panorâmicos, que a gente preparou para apresentar para vocês aqui. Uma coisa óbvia é que a maioria dessa bibliografia é em português. Ela se dá em várias áreas diferentes, a gente contabilizou 11 áreas do conhecimento, mas a concentração mais forte é em antropologia. O grupo mais estudado é o Ceflures,
E a UDV e a Barquinha têm uma bibliografia ainda muito limitada. E outra coisa que a gente observou é que quase todas as pesquisas biomédicas e farmacológicas ocorreram no âmbito da UDV. Então, isso é uma outra coisa que a gente vê, como o interesse da UDV em legitimar o vegetal a partir de um ponto de vista biomédico influenciou esse campo. Então, a UDV é o grupo que tem mais interesse na busca dessa legitimidade científica. E dois marcos disso são justamente o DMEC e o Comitê Científico. Outra coisa que a gente observa é como existe um crescimento da literatura nativa, entre aspas, né, que é os escritos pelos próprios membros. Até o UDV, que era um dos grupos mais fechados nessa exibição, vamos dizer assim, para fora, já começa a produzir seus próprios textos para o público mais amplo. Então, outra coisa que a gente observa é que essa categoria nativo e científico tem que ser questionada, porque tem um certo hibridismo. Muitos dos pesquisadores tomam ayahuasca e muitos dos membros desses grupos têm uma inserção acadêmica um pouco superficial, separar de uma maneira tão estanque o que é ciência, o que é pensamento nativo. Eu me considero um exemplo desse hibridismo, que tem uma relação forte com a ayahuasca, e também o interesse de pesquisa. Eu acho que a comissão científica também tem esse hibridismo em buscar um interesse acadêmico, mas também um interesse religioso, dos pontos que interessam para a união do vegetal. E outra coisa que a gente observa é que está crescendo uma literatura de acusação entre os grupos, né, de uma certa guerra religiosa que vem também plasmar dentro da academia. Então, as guerras que existem entre os grupos começam a se traduzir em acusações acadêmicas, em escritos com uma suposta natureza acadêmica, mas que, no fundo, tem implicitamente muita acusação entre os grupos. Eu acho que isso é, infelizmente, uma vertente que vai crescer cada vez mais. E aí, outra coisa que eu acho que está em expansão é esse estudo desses novos grupos urbanos. Quando eu comecei a fazer minha pesquisa de doutorado, de mestrado, para achar um grupo que era fora de Daime, Barquinha UDV, eu tive que pegar um metrô, encontrar alguém que me contou um segredo, que falou com alguém, e assim, parecia que eu estava indo numa coisa meio clandestina, ilegal, assim, secreta, que era gente que estava tomando ayahuasca fora dessas linhas principais. E hoje tem o meu último censo IBGE ayahuasca, já contabilizou mais de 60 grupos em São Paulo. Então, quando eu comecei, eu contei 5 em 95, 97. Então está em expansão, tem muito grupo surgindo e os estudos vão correndo atrás disso. Bom, essas são fotos de uma viagem recente que eu fiz. Esse é o mestre Moacir Biombo, outro amigo da União Vegetal. Aí, alguns comentários sobre essa pesquisa no exterior. Bom, os Estados Unidos é o segundo país que tem mais pesquisas. A gente encontrou 13 livros em inglês, né? Aí um critério também não precisava ser só coisa que aborda centralmente esses grupos, mas lateralmente também entravam. Para as línguas estrangeiras a gente foi mais liberal com o critério. Em português a gente não colocou, por exemplo, monografia, artigos, dependendo a gente não incluía. Nas línguas estrangeiras a gente incluiu mais coisas. Uma outra característica é que tem muito mais pesquisa biomédica e farmacológica em inglês do que na área de antropologia. Na verdade, quase não tem nada em antropologia. E as poucas pesquisas que existem, a maioria também se concentra em centros meio marginais, assim, universidades meio alternativas, pouco mainstream. Outra coisa que a gente vê assim, como está discrepante é essa documentação da expansão do Daime e da UDV posterior. E aí um exemplo notável de exceção disso é a tese do Alberto Groisman, que também fez um mestrado sobre o assunto, que é um dos poucos trabalhos existentes sobre esse assunto, se não talvez o único que aborda diretamente isso, que é uma tese que foi defendida na Inglaterra em 2000. E aí a gente tem também o livro do Edward McRae, que está no site do NAPE, que é uma referência em inglês, mas não conseguiu publicar em livro. Na Europa, o que a gente também viu é que não existe exatamente uma paridade entre o país que está mais desenvolvido em termos de número de centros de Daime, ou mesmo da UDV, ter mais pesquisa. Não é que é exatamente assim, aqui o país desenvolveu mais coisas empíricas e mais pesquisa. Não é exatamente simétrico. Aliás, é até meio curioso, um país que nem a Alemanha, por exemplo, que é um país onde a ayahuasca é proibida e é super ilegal, o clima bem estressante, é um dos países que mais produziu sobre o assunto e tem a Universidade de Heidelberg tem um mega
grupo de pesquisas integrados que está assim, desenvolvendo pelo menos uns 5 doutorados em andamento na área de medicina e psicologia sobre ayahuasca, sobre Santo Daime. E a Espanha também é um país que tem bastante publicação, uma tradição forte, começando a fazer uma tradição forte. Tem um grupo de pesquisadores na área farmacológica que é de referência mundial hoje, que trabalha com cápsulas de ayahuasca, que é ayahuasca liofilizada, que eles fazem tem uma necessidade de padronização das doses para fazer os experimentos, e o Rafael, nosso colega, participa desse projeto. Depois tem a Holanda e a Itália, enfim, aí cada país tem as suas particularidades, e não daria para entrar em todas elas. E só para constar aqui, a gente também fez um levantamento de bibliografia em Argentina, na Argentina, no Japão, Dinamarca, Noruega e França. Então, assim, você acha um artigo em finlandês, um artigo em norueguês e alguma coisa em japonês. Aqui a gente fez um grande panorama também, uma contabilidade dessas pesquisas no exterior, livros, teses e artigos, um panorama de mais ou menos como que esse campo está se constituindo. Pode passar. Essa é uma foto de um ritual da barquinha, no centro da Madrinha Chica, no Rio Branco. Alguns comentários gerais sobre essa bibliografia, então. Bom, uma coisa meio óbvia, a expansão dos grupos está ligada a essa expansão do grupo do campo de estudos, né? Os grupos têm cada vez se diversificado, expandido mais, e bem como isso, a bibliografia que aborda esses temas. Então, a gente vê que existe um certo boom, né, desse fenômeno, principalmente no exterior. Aqui teve muito badalado o Santo Daime na década de 80, com a adesão de alguns artistas, depois a proibição, a liberação. Agora você vê esse movimento no exterior, né, todo um interesse crescente, e eles são muito carentes de bibliografia, e você começa a ter um processo de criação das primeiras teses e primeiras referências. É um campo muito interdisciplinar, que influencia várias áreas, e ainda é um campo que, do ponto de vista teórico, ainda é um campo meio incipiente, quer dizer, não tem produzido, em geral, muitas análises assim, densas, ou que tenham causado grandes impactos na antropologia, por exemplo. Tem mais etnografia, descrição, do que realmente grandes construções teóricas, mas acho que é parte do fenômeno, como essas religiões são novas, assim também é o campo de estudo sobre elas. Então, outro tipo de coisa que está em pauta hoje é como que essas pesquisas, qual é o papel que essas pesquisas religiosas têm na legitimação desses grupos. Quando o CONFEM, antigo CONFEM, resolveu fazer as primeiras investigações sobre a ayahuasca, foram convidados vários estudiosos, entre eles antropólogos, psicólogos e médicos. O que o nosso saber e as nossas construções, as nossas narrativas influenciam o debate público e as políticas públicas sobre a ayahuasca. Esse é um tema que ainda permanece pouco investigado, mas certamente tem um grande papel, até porque essa ideia de sacramento, de religião, bebe muito nas fontes da antropologia, que é uma espécie de discurso assim, senso comum, antropológico, jurídico, legal, que informa o debate público, leigo, sobre o assunto o tempo todo, inclusive nos últimos desdobramentos desse último relatório do CONAD. A outra coisa é esses processos internacionais, quer dizer, qual que vai ser o papel de nós, antropólogos, funcionando como expert witness nesses casos internacionais. E isso já aconteceu, pessoas como Edward McRae foram convidadas a escrever pareceres. Como que esses processos, aonde que esses processos estão bebendo para criar as fontes de legitimidade? Como que um fator interessante, por exemplo, sobre a conquista da UDV nos Estados Unidos, é que a UDV foi questionada por várias coisas. Dizer que o vegetal não é seguro à saúde, dizer que vai virar uma droga de abuso ou de desvio, ou dizer que, enfim, não vai se ter controle sobre uma suposta epidemia que poderia se alastrar. Mas uma coisa que não se questionou é que a UDV era uma religião bona fide, de boa fé, de sinceridade religiosa. Quer dizer, o governo, para usar a expressão em inglês, take for granted, né, assumiu, deu por batido que essa era uma religião de fato legítima.
Esse processo de considerar uma religião legítima é um processo histórico, não é dado. Ele tem uma história, ele não cai como um presente divino. Ele teve um